Fala, meu povo! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Estou um tempo sem produzir vídeo aqui, né, para o nosso canal do YouTube, mas hoje senti o desejo de compartilhar algo aqui, breve, mas, como eu sempre falo, que possa te abençoar de alguma maneira, possa edificar a sua vida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, você pode se inscrever, ativar as notificações. No ano de 2026 não vai ser diferente. Eu pretendo sempre utilizar aqui o canal para compartilhar palavras, os shorts, algumas coisas que possam de alguma maneira te abençoar. E estava lembrando agora há pouco, né, que todos nós passamos por algum momento que é um momento bem difícil de tribulação, de adversidade. Isso é uma das coisas que eu mais comento, né, em vídeos meus, tanto aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Spotify, e provavelmente você já deve ter ouvido falando sobre isso, né? E eu gostaria de falar com você que uma das melhores formas, né? Existem muitas maneiras de nós suportarmos as pressões, e uma das melhores maneiras é sabendo que todas as pressões, as dificuldades, elas são passageiras, né? A palavra de Deus diz que, João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Infelizmente, ainda existe no nosso meio um tipo de evangelho que é propagado que promete para as pessoas um mar de rosas. E, em alguns casos, a pessoa ela serve ao Senhor somente de olho em coisas que podem trazer um certo conforto, consolo para elas, sendo que a mensagem real do Evangelho é que nós vamos ser perseguidos, é que nós vamos enfrentar tribulações, adversidades, tempestades, essas coisas. Óbvio que, como eu falei, essas coisas são passageiras. E a melhor maneira de você encará-las é sabendo que as noites, elas não duram para sempre, nesse caso específico. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Salmos número 30 que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso é uma das maneiras de você permitir que seu coração permaneça esperançoso quanto ao próximo dia. E isso é uma característica do cristão, né? Daquele que nasceu de novo. A pessoa ela sempre sabe que essas adversidades elas são transitórias, elas não são permanentes. E eu estou falando isso para que você, no ano de 2026, debaixo de palavras do Senhor, encare as pressões com uma perspectiva de fé, sabendo que essas situações elas vão passar. E o lado bom é que elas passam e elas produzem em nós um peso de glória, né? O apóstolo Paulo ele fala isso, né? Que as leves e momentâneas tribulações elas produzem em nós um peso de glória. Tem pessoas que, não podendo gloriar-se em si mesmo, né, elas podem testemunhar, e o testemunho delas vem permeado de unção, de glória, porque nos dias da tribulação elas não abriram mão da fé, né? Talvez você esteja encarando isso na sua família, na sua casa, na sua liderança, na sua vida financeira, no seu matrimônio, qualquer área da sua vida. A melhor forma de você encarar as pressões, adversidades e tribulações é com essa perspectiva de fé. Eu não vou falar para você que é algo simples, não é, estaria mentindo, né? Mas Tiago ele fala que as pressões, as adversidades deveriam produzir em nós alegria. Até agora eu vou falar para você que eu cheguei a esse nível não, mas assim, como produz alegria? Porque eu acredito que à medida que nós caminhamos com o Senhor, nós acabamos discernindo que o Deus que servimos, né, é um Deus que ele nos guarda, nos guardou ontem, vai nos guardar hoje, vai nos guardar amanhã. E isso é uma situação que acaba acalmando o nosso coração. Eu não sei o que você está encarando, mas eu sei que o Deus que você serve é o Deus poderoso,
para lhe guardar, para lhe fortalecer. Não abra mão da sua fé, não abra mão das suas crenças, não chute o balde, porque a sua família ainda não foi salva, porque a sua saúde não foi restaurada, porque sua liderança não multiplicou, o chamado de Deus ainda não se cumpriu plenamente na sua vida, porque não tem dinheiro na carteira. Irmãos, tudo isso é momentâneo, né? Permita que a obra do Espírito Santo seja plena ao ponto de você poder testemunhar a seu respeito. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma obra completa, ela precisa de algumas, como eu posso dizer, lapidações. Essas lapidações que eu estou falando são algumas tribulações que nós passamos, né? E uma obra, ela é rápida, principalmente aquelas que são da prefeitura. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que todas essas situações que você tem encarado vão produzir sobre a sua vida unção, peso de glória. Por isso que algumas pessoas, né, têm esse jargão, mas tem um fundo de verdade, né? Algumas pessoas, elas oram e acreditam que nem a oração passa do teto, porque elas não são convencidas do testemunho, elas não são convencidas das experiências que elas têm. E eu oro em nome de Jesus para que 2026 você, assim, seja plenamente participante dessa obra, né? Que essa obra, ela produz em você uma aprovação para que você não fique ao meio do caminho, você continue firme, constante no Senhor. Não sei se essa palavra pode ser para você ou pode ser para alguém próximo a você, mas repito as palavras do nosso Senhor Jesus. João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer o mundo, as adversidades, tribulações. Permaneça firme, não negocie sua fé, não chute o balde, porque o Senhor é contigo. Fique nessa paz.